Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais um vídeo dessa série, desse programa que eu denominei falando de Eneagrama. E agora nós vamos falar sobre o Eneatipo 4. O Eneatipo 4, que é o intenso do Eneagrama. E ele recebe essa nomenclatura, ele é tipificado com esse nome de um intenso do Eneagrama, não pelas coisas que realiza, como um Eneatipo 3 que nós vimos no vídeo passado, mas pelos seus comportamentos emocionais, pela maneira como ele, de uma forma instantânea e cíclica, constante e intensa, modifica o seu humor, modifica a maneira como ele sente o que se passa ao seu redor. Um Eneatipo 4 é uma pessoa que fala com você com um largo sorriso no rosto, mas em 5 minutos, com uma determinada percepção que ele tenha de algo que às vezes nem tem a ver com você que estava ali conversando com ele, mas alguma percepção, algo que o fez acessar uma dor, algo que o deixou inseguro emocionalmente, ele troca esse humor, ele troca esse comportamento emocional e ele afunda num buraco profundo. E você que está ali interagindo com ele fica sem saber exatamente o que aconteceu. Porque o Eneatipo 4, quando ele faz esse movimento de introjeção, que a gente vai ver é o seu mecanismo de defesa, ele entra e passa a habitar um mundo que é só dele. E é só dele mesmo. E ele não quer que você vá com ele para esse lugar. Nossa, vocês não têm noção de como isso é importante num relacionamento com o Eneatipo 4. E eu já entrei rachando aqui com coisas que são preciosíssimas, que são importantíssimas para a gente entender os tipos 4 no Eneagrama. Esses seres intensos que alternam o seu humor, que alteram o seu equilíbrio emocional, é o famoso 8 ou 80. A gente chama também essas pessoas de, isso aí é aquela pessoa que é da lua, né? Dependendo da lua, ele tá de um jeito. Mudou a lua, ele já muda o humor dele, né? E embora isso possa parecer engraçado, porque a gente, como eu já disse, a gente acaba, ao aprender sobre Eneagrama, a gente acaba identificando pessoas que conhecemos, né? Que provavelmente sejam o Eneatipo A, B ou C, né? E a gente acaba achando isso engraçado, porque, nossa, eu conheço uma pessoa assim, você não pode falar nada com ela que ela já fica, já se fecha, já fica de cara fechada. Mas de engraçado aí, gente, não tem nada. Não tem nada porque nós vamos voltar no passado deste Eneatipo 4. Quando ele era criança, na sua primeira infância, de 0 a 7 anos. E nós vamos encontrar um ser ali extremamente machucado. Um ser que, por uma razão ou outra, teve a percepção de não saber quem é. De não saber o que está ou que estava fazendo no mundo. É uma pessoa que se sente perdida, muitas vezes, no ambiente familiar. Ela não se sente pertencente ao ambiente familiar. Muitas vezes,
olha para os pais e não os reconhece como tal. E se ele não reconhece os pais como seus pais, significa para ele, provavelmente, ele tem a percepção de não pertencer àquela família. Portanto, uma crise profunda, dolorosa, de identidade. Quem sou eu? Qual o meu propósito? Qual a minha missão nesse mundo? O que estou fazendo aqui nessa vida? E aí, nessa primeira infância, em que a criança tem essa percepção, essa criança ferida, ela tem essa percepção de não saber quem é, ela desenvolve então esse medo original de não ter uma identidade própria, de não se sentir pertencente, inicialmente à fonte da sua existência no mundo material, que é papai e mamãe. E aí, o Enedipo 4 tem a crença de que ter identidade própria não é bom. Porque ele já nasceu e foi criado e teve essa percepção de que não tem importância quem você é. Você não é ninguém, você é apenas mais um. Essa dor ele passa a carregar e ele não quer mais sentir essa dor. Então ele cria o seu mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa de um Enedipo 4 é justamente a introjeção, como eu falei no início do vídeo. Essa introjeção significa que o Enedipo 4 vai mergulhar dentro de si em busca das respostas dentro do seu coração, nos seus sentimentos. Tudo o que acontece ao seu redor, ações, reações, sentimentos seus, dos outros, ele pega e introjeta dentro de si, em busca das respostas lá no seu coração, no fundinho do seu coração. E é por isso que eu disse, quando ele entra nesse lugar, que é um lugar denso, é um lugar sombrio, que nós costumamos chamar de buraco, ele precisa do tempo dele ali. É muito ruim quando nós tentamos interferir neste momento, neste processo de um Enedipo 4. Para mostrar essa sua introjeção e esse seu olhar para dentro de si, o Enedipo 4, então, apresenta a sua paixão emocional. E a paixão emocional do Enedipo 4 é a inveja. E eu vou explicar que inveja é essa. Porque é uma inveja emocional. É uma inveja de olhar para o próximo e, por não encontrar dentro de si a resposta para os seus grandes questionamentos acerca de si, ele entender que tudo que ele quer ser, tudo que ele quer olhar para si e entender, está no outro e não nele. Então ele passa a olhar para o próximo com essa inveja emocional. Uma inveja emocional que também vai se mostrar como uma fixação mental da melancolia. Imaginem vocês uma pessoa que não sabe seu lugar no mundo, não sabe a que veio, não sabe a sua missão, não sabe o seu propósito, o estado de melancolia que essa pessoa vive. Então, o Enedipo 4 é um ser melancólico na maioria das vezes, é aquele ser que nós olhamos e sem que uma palavra seja dita, nós imediatamente nos conectamos com a energia da compaixão. A gente olha e quer correr para ajudar aquela pessoa,
Porque a gente enxerga nos olhos dela essa melancolia, essa dor de não saber exatamente o que está fazendo no mundo e quem é, qual a sua identidade. Então, o Eneatipo 4, quando nós vamos abordá-lo, quando nós vamos, por assim dizer, estudá-lo, quando nós vamos entendê-lo, mas compreendê-lo, quando a gente faz uma análise mais profunda, olhando para trás, para o medo original, para a criança ferida, para a crença que aquela pessoa carrega, aí sim, nós estamos dando um mergulho profundo no autoconhecimento. E foi o que nós fizemos do Eneatipo 4 agora. E a partir desse ponto do autoconhecimento, nós temos então os movimentos de evolução para o Eneatipo 4. E o Eneatipo 4 é uma pessoa extremamente vocacionada para a criatividade. Olha só. Para a criatividade, para a inventividade. Muitos artistas são Eneatipos 4. Pessoas de ideias geniais são Eneatipos 4. Então, para que o Eneatipo 4 possa ascender o seu nível de consciência, para acessar a sua essência, deixando que o seu ego, deixando que a sua extrema identificação com a sua personalidade diminua, se equilibre, ele pode então olhar para o seu ponto de evolução. E o ponto de evolução principal de um Eneatipo 4 é em relação ao 1, que é o perfeccionista, mas no sentido não de ser perfeito, mas de realizar. Porque o Eneatipo 1 está na tríade dos instintivos. Então o convite de evolução para o Eneatipo 4, ao fazer um movimento em direção ao Eneatipo 1, é o de colocar os pés no chão, sair desse estado melancólico, desse lugar sombrio dentro de si, dessa sombra do seu coração, e realizar e fazer. Isso também ele vai encontrar na sua asa 3, do vencedor. Lembra disso? Falamos no vídeo passado. É se mexer, é sair daquela zona de sofrimento emocional e realizar. Mas o Eneatipo 4 também tem um movimento de flecha em relação ao ponto 2. E em relação ao ponto 2, o que o Eneatipo 4 deve buscar é o de olhar para o próximo não mais com a inveja, mas como pessoas como ele, que também precisam de ajuda. Olha que legal, né? Porque o Eneatipo 4, às vezes, ele entra nesse sofrimento profundo e não existe sofrimento maior do que o dele. Ele é a pessoa que tem o maior problema emocional. Então, ao fazer esse movimento para o 2, ele vai buscar, então, entender que todos nós fazemos parte de uma mesma fonte e, portanto, somos iguais em muitas coisas, com desafios muito semelhantes, e que o dele não é maior do que os outros. Antes da gente falar da ascensão do Eneatipo 4, em que ele vai acessar a sua divina origem, nós temos também a asa 5, que vai ensinar ao Eneatipo 4 que ele deve buscar conhecimento, que ele deve buscar maior equilíbrio emocional, porque o Eneatipo 5, com suas razões por trás que a gente vai ver, mas o Eneatipo 5 ele é extremamente equilibrado emocionalmente. Sabe aquela linha, né, no aparelhinho lá do hospital que fica sempre constante, sem grandes picos, sem grandes variações? Eneatipo 5. É lógico que existe um medo original e uma criança ferida por trás disso. Mas, em termos de evolução para o Eneatipo 4, é isso que ele vai encontrar no ponto 5. Equilíbrio emocional. E de posse de tudo isso e conseguindo entender todas essas questões, o Eneatipo 4 poderá então fazer a sua ascensão, que é lenta, é passo a passo, é uma escada, como nós já falamos em outros vídeos.
mas uma ascensão que vai levá-lo a entender, compreender e aceitar que ele faz sim parte de uma fonte, de uma mesma origem que é divina, que não tem ninguém melhor um em relação ao outro, que todos nós, se me permitem dizer, somos irmãos, frutos de uma mesma fonte. E eu não estou aqui falando de religião. Você chame essa fonte do que quiser, de cosmo, de universo, de Deus, de força superior ou força maior. Mas este é o movimento do Enétipo 4. Acessar a divina origem, da qual ele faz parte e todos os outros seres humanos com os quais ele convive também. Te vejo no próximo vídeo, quando nós vamos entrar então na tríade dos mentais, falando do Enétipo 5. Até lá. Tchau.